Estou ligadinho. Ah, Matheus, hein? Esse é o Mateus que todos precisamos. Bom, tá, gente. Continuando. Então, assim, a tabela 1A inclui um caso hipotético da bacia que considera somente as entradas e as saídas através de estruturas definidas como coberturas vegetais. As estruturas definidas são da paisagem, não? Não estamos falando de nenhuma outra coisa, somente a paisagem. E que também podem ser consideradas como grupos funcionais de plantas. Aí pongo um pouco mais para seu conhecimento. Um grupo funcional de plantas vem alimentado por... um grupo funcional, não, aqui... Assim, ele é bem alimentado por a multiplicidade de rasgos funcionais das plantas. Eles devem ser considerados desde a funcionalidade, que tem uma característica da planta, em função a um fluxo ecológico. Um fluxo ecológico, por exemplo, é sequestro, captura de carbono, de dióxido de carbono, fixação de nitrógeno. Isso é chamado um fluxo ecológico. Um fluxo ecológico pode ser material, no caso, por exemplo, do nitrogênio, é uma partícula, um biogeoquímico, que ele é absorvido, ele é fixado no solo através das mesmas dinâmicas da planta. Energético, por exemplo, no caso da luz solar. Estou adiantando. E da informação, por exemplo, que ela produz algum tipo de informação genética que é herdada entre os indivíduos. Tá? Esse, por exemplo, é um fluxo de informação. Um rasgo funcional das plantas positivo, tá? Para a captura de água de chuva são as folhas mais longas. Elas permitem captar maior quantidade de água e também reduzem o potencial batimento das gotas contra o solo, que causam a perda do solo por erosão. Então, se temos árvores, folhas muito longas, eles vão reduzir o batimento da chuva. E esse batimento da chuva que produz a erosão também vai se reduzir. Tá? Nos outros casos, estruturas da copa da copa da árvore podem capturar eficientemente a água das nuvens baixas. Por exemplo, uma nuvem assim muito baixinha, por exemplo, a altura das espécies do Quercus Humboldt. Tá? Este é um tipo de árvore que cresce nas minhas montanas andinas, e que favorece a condensação da água nas partes do subbosque, tá? Aquela vegetação abaixo do dossel florestal. Viu que eu coloquei tudo aí bem detalhado em caso de vocês terem alguma pergunta. Aqui está, por exemplo, uma imagem do Quercus Humboldt em floresta nublada. Tá? Ela é chamada floresta nublada, porque ela vai captando tudo aquilo que vai se produzindo nas nuvens e ela não absorve, deixa que se condense no seu corpo e ela desce. Tá? Essa é a importância, por exemplo, de uma floresta nativa nas partes altas andinas. Tá? E vocês veem aqui, mais ou menos, vocês conseguem ver aí, não? Como uma nuvem, está como fumoso, pode ser o nome? Névoa. Névoa. Isso parece uma serração. É, uma serração. Uma névoa. Como? Pode repetir? Névoa. Névoa. Serração aqui. Névoa. Serração. Névoa. É. Bom, aí está a névoa e... Chama aí uma neblina. Meu Deus, Neblina. não. Vocês vão... neblina. Neblina, nunca. Neblina, tá. Não chega a ser Neblina. neblina. É? É uma neblina, sim. É uma Que são neblina. nuvens, É a neblina, nuvens é baixas. uma neblina, porque é uma serração. No Rio Grande do Sul é como a Renata falou, serração. Não, vai ficar com o Márcio, com o conceito da Márcia, neblina. Tá, em espanhol também existe neblina e também é mais ou menos, sim, mais ou menos assim, um tipo de nuvem, que como vocês sabem que a nuvem se produz através do aquecimento da superfície do solo, que está úmida, ela vai subir e ela vai se condensar.
Mas na montanha, quando isso acontece, ela vai se condensar, vai se aproximar, levada a causa dos ventos, vai se aproximar às partes mais altas. Como aí já está muito frio, aqui estamos mais ou menos 2.000, 3.000 metros sobre o nível do mar, então é muito frio aí, não? Então as nuvens não vão continuar subindo e o que elas vão fazer é ficar muito perto da superfície, questão que quando chega no árvore, perto do árvore, ela vai a se condensar e vai sumir aí, né? E vai descer. Então, é um tipo de floresta muito importante, um ecossistema. Eu adoro esse ecossistema. Para mim, é uma coisa assim muito um paraíso, não? Essas são as minhas montanhas, não muito grandes, verdes, mas também muito frios. Tá. E aí, nesses casos, compreender as dinâmicas do ecossistema torna-se urgentes e relevantes para conhecer os ciclos de retroalimentação da biosfera, atmosfera e oceano. Imaginem, por exemplo, que neste caso não existisse um tipo de floresta nublada, então a umidade não vai ficar aí. Tá? A umidade pode se liberar, então esse tipo de retroalimentação que eles têm de feedback junto com a atmosfera ajuda a manter certo tipo de clima, de condições climáticas. Então, por exemplo, se vocês têm menor umidade a causa do aquecimento global, vocês vão ver como esta floresta vai a desaparecer, tá? Vai se secar e vai morrer finalmente. Bom, então assim, a seguinte tabela, A1B, mostra um cálculo de exemplo para o caso do cenário A. Lembremos, por exemplo, aqui, vou compartilhar como vou compartilhar toda a janela? Screen, acá está, é a primeira. Tá. Aqui vocês conseguem enxergar os dois documentos, não? Bom, então, vocês veem aqui que a tabela... Vou agrandar aqui. Segundo, por exemplo, o cenário A, que é este. Ai, gente, meu gatinho aqui está. Bom, o cenário A, por exemplo, temos acá, que é este cenário, tem uma quantidade de células, tá? Eu acho que os meus números estão bem, mas vocês têm também que contar. Por exemplo, neste caso, por exemplo, mostra que o número de células tem, por exemplo, uma cobertura vegetal de floresta nativa é 183 células, tá? Aqui tem um total de 183 células. ¿Estamos aí? Bom. O que quer dizer? Lembremos que por cada hectare aqui, requerimento de entrada de hectare por ano, são 50 decímetros cúbicos. Então, quer dizer que 183 hectáreas producen un total de 9.150 decímetros cúbicos, absorben, ¿no? Requieren 9.000. Y ellas mismas producen 16.470 decímetros cúbicos de agua, porque cada hectárea produce 90 decímetros de agua. Então, o resultado aqui corresponde à multiplicação dos requerimentos, tantas vezes é a produção. Bom, listo. Tá, pronto. Então, a silvicultura, que é esta pequenina, tem 24 células, tá? No cenário A. Elas requerem ou absorvem um total de 1.920 decímetros cúbicos e lembremos que ela produz 70 decímetros cúbicos por hectare para um total de 24 células. Finalmente vai dar 1.680 decímetros cúbicos. O que quer dizer que a maior quantidade de... ainda assim, quando a silvicultura por hectare ela absorve maior quantidade de água, também é uma cobertura bem pequena, em comparação à floresta nativa, que tem 183. E por isso,
ela absorve um total de 1920, que é uma décima parte do que absorve a floresta nativa. E no mesmo sentido, ela produz menor quantidade em comparação com a floresta nativa. A ver, eu quero ver suas caras. Aí estão... Está certinho? Não consigo ver, agora perdi vocês. Gente, estão aí? Ok, entendi. Tá bom, tá bom. Não estou vendo vocês. Bom, isso para o cenário A, tá? Cálculo é tranquilo. Bom, ótimo. Bom, então, cada cenário apresenta diferenças de extensão nas coberturas vegetais. Indicam mudanças com o correr dos anos, tá? Quer dizer que entre o cenário A e o cenário B, que são 10 anos de diferença, ela teve uma transformação de redução de coberturas vegetais, portanto, menor quantidade de água, etc, etc. Vocês vão ter que descobrir isso, tá? Então, neste caso hipotético, será desenvolvido durante as 4 semanas para avançar na compreensão das mudanças ou dos efeitos das mudanças de coberturas vegetais da superfície e seus impactos na atmosfera. Sendo um caso de exemplo, os números não correspondem à realidade, mas configuram uma boa aproximação no tema. Bom, agora sim, até alguma pergunta mais ou menos de como funciona a questão? Falem agora ou calem para sempre? Por enquanto, não. Vamos ver aqui na tarefa, né? Bom, ótimo. Então, a parte que vocês vão fazer para esta semana é, seguindo com o exemplo, aqui, seguindo o exemplo da tabela 1B, quer dizer, desta tabela, tá? De balanço não, é balanço, não? Não é balance, é balanço. Oi, gente, não estou... Preciso que me falem. É balanço com C cedilha. Balanço. Aí está, balanço. Tá, ótimo. Seguindo o exemplo da tabela 1B, calcule os valores específicos e totais para cada componente biogeoquímico, entradas e saídas nos 4 cenários e preencha as tabelas. Estas tabelas. Por exemplo, eu coloquei para o cenário A, aqui tem os requerimentos de água que eu já coloquei o total e também o valor médio, não? Por exemplo, da somatória desta água que é requerida do total das cobertas vegetais é um total de 14.880 decímetros cúbicos de chuva, tá? E um valor médio de 2.480, tá? O valor médio, lembremos, é o total sobre o número de casos. Nesta situação são 3 casos, não? São 3 classes. Então, o que vocês vão fazer é completar o dióxido de carbono, nitrogênio, fósforo, oxígeno, dióxido de carbono e biomassa. Então, simplesmente é multiplicar. Mas, o que acontece? Vocês precisam primeiro conhecer o número de total de células para cada cenário. Eu coloquei aqui, deixei o número total de células para o cenário A, tá? Por favor, confirmem que esteja bem. Mas vocês vão ter que também fazer para o cenário B, o cenário C e o cenário D. Tá bom? E de aí, uma vez contadas o número de células que correspondem, vocês vão ter que calcular mesmo para o cenário B, o cenário C e o cenário D, o total de requerimentos e de produção para cada um desses biogeoquímicos, tá? Uma vez vocês consigam completar o cenário A, é muito mais fácil completar o cenário B, o cenário C e o cenário D. Estamos? Até aí o primeiro ponto.
Perguntas? A ver, veo as caras. Não, ok. Tudo bem, não? Bom, Professora, ali fala aí. por exemplo, aqui o senhor colocou nessa primeira tabela do A que tem o resultado, tá? Então, eu tenho que achar os números de células correspondente a cada cultura, né? Claro. Depois desse cálculo, para mim achar o percentual, eu vou ter que dividir. No outro caso, primeiro, lá como você explicou, eu multiplicaria com o número de células. Esse daí eu vou ter que dividir. Aí são as questões de eu me achar no cálculo para fazer, né? Como é que eu ia te perguntar? Você vai dar essa tabela aqui primeiro com esse total aqui para depois a gente seguir com as outras, né? Exatamente. Se eu vou dar assim tal como está aqui para vocês, consigam mais ou menos ter uma dica, né? Sim, claro. Que aí eu entendi, aí fica tranquilo o cálculo, porque o entendimento tem que entender como que tem que entender como se calcula, Isso. Então, né? Como se faz o cálculo. Depois tu entendeu como se calcula, fica tranquilo, você faz a tabela muito tranquilo. Mas eu entendi ali. bom, então vocês vão fazer esta mesma tabela, tá? Contagem do número de células para cada um dos cenários, tá? Aí vocês vão a descer. Aí não tem maior técnica mais que contar manualmente, assim, 1, 2, 3, não sei, e multiplicar. Aí, mais que isso não há. E vou a me adiantar é que também muitas vezes não sabemos contar e muitas vezes não sabemos multiplicar. Então, muito olho, não? Com isso. Lembremos, o que elas dizem, as tabelas, elas dizem, por exemplo, aqui esta tabela de balanço, ela está falando, perdão, desculpa, as contribuições de bioquímicas são a tabela com que vocês vão multiplicar o número de células, tá? Porque está aqui. Esto não vai mudar para nada. Estas são o que ela está falando aí, hectare por ano, tá? Isso é chave. Por que hectare por ano? Porque ela está falando por cada célula. Então, se uma célula produz o valor final vai ser 1, tá? E isso devem levar bem em conta, por favor. E simplesmente já multiplicar o número de células por as contribuições bioquímicas. Segundo, descreva na tabela número 5 as dinâmicas bioquímicas dos requerimentos e aportes de produção e saída no ecossistema segundo os seguintes detalhes. Muita atenção aqui, que aqui já vem um pouquinho mais de complexidade. Primeiro, onde as entradas são processos tais como, para a água, a entrada de água é entendida como a absorção total de água precipitada, tá? Água de chuva. Renata, talvez não reconheça essa precipitação, mas a precipitação pode ser neve, pode ser nubosidade, pode ser muitos tipos de precipitação, tá? Que cai, isso é precipita. Mas neste caso, a água precipitada que nós estamos usando é a chuva, tá? É a água que cai do céu, como em gotas de água, tá? Então, essa é a água que ela está absorvendo, que elas estão absorvendo. Seguinte, o dióxido de carbono é entendido como o processo de fixação de dióxido de carbono, tá? Quer dizer que ela está absorvendo e fixando. Mesmo assim, nitrógeno e fósforo, que são as absorções de nitrógeno e absorção de fósforo, tá? Isso como questão principal. E agora, que são as saídas? Que são as saídas? Que são esses processos?
A água, neste caso, a saída de água é a provisão ou produção de água que tem essa cobertura vegetal. Tá? O que quer dizer que a água produz água. A floresta nativa produz água. Tá? O que acontece, por exemplo, com o dióxido de carbono? É a liberação de dióxido de carbono por efeito da respiração. Da respiração. Tá? Da planta. Então, estamos aí falando do resultado da respiração. O que acontece com nitrógeno e com fósforo? É a liberação de nitrógeno no solo e de fósforo, a liberação de fósforo no solo. Ele libera, tá? Deixa aí, libera. Mas, bem importante, a biomassa. Ah, lembremos que a biomassa é o corpo da árvore, por exemplo, o corpo da planta. A biomassa é a transferência de dióxido de carbono à atmosfera. Quer dizer que uma tonelada de biomassa produz 30 toneladas de dióxido de carbono. Uma tonelada de biomassa produz 30 toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que cuando una biomasa, una partícula de biomasa es liberada, ella se transforma en 30 partículas de dióxido de carbono. Tá? Então, simplesmente não é uma biomassa qualquer, é uma biomassa que contamina. ¿Estamos? Adicionar o ter como adição na liberação de dióxido de carbono por efeito de respiração. Por quê? Porque aqui vem o mais importante. Vamos ver. Bom, não está aí. Bom, então isso, tá? A questão da biomassa é que ela vai adicionar dióxido de carbono. Estamos? Então, nas suas contas finais, vocês vão ter que adicionar o dióxido de carbono que ela produz a causa da biomassa. Tá? Então, não simplesmente a contagem da respiração, mas também da liberação de biomassa. Tá? São duas contagens aí. Dois contagens. Podem falar aí. Eu sei que vocês estão aí querendo falar. Professor, tá ali no cálculo da contagem da biomassa, né? Uhum. Como eu faço ali, como eu faço esse cálculo aí? Esse cálculo, bom. A biomassa, lembremos que aqui ela diz. Que eu quero entender. Aqui a floresta nativa produz 10 toneladas de biomassa, tá? Se, por exemplo, tem 10 células ou 10 hectáreas, vai ser um total de 100 toneladas de biomassa. Mas essas 100 toneladas de biomassa vão ter que se multiplicar por 30, daria 3.000 toneladas de dióxido de carbono adicionais àquela que ela produz, por respiração. Isso quer dizer, gente, que as questões da mudança, das transformações, das coberturas vegetais, não simplesmente uma questão aí muito simples, ainda assim quando este é um caso fácil, este é um caso assim para trabalhar aqui, não? Porque na realidade, chegar até isso, até calcular, é muito mais complicado, mas isto vai servir para vocês terem uma ideia geral que a produção de dióxido de carbono é superior àquela que nós estimamos pela mesma respiração. Tá? Então, aqui vocês, nesta tabela, vocês vão descrever, tá, os requerimentos bioquímicos das coberturas no ecossistema em relação com o valor médio. Tá? Esse valor médio é este valor resultante aqui, não, que vocês têm aqui, que depois da somatória vocês dividem por um número 6, que são números de classes, e vocês vão dizer, por exemplo, vocês vão dizer, a floresta nativa tem uma alta absorção de água, tá? De tanto por cento, e uma alta fixação de carbono.
e também tem uma baixa absorção de nitrógeno e uma baixa absorção de fósforo, tá? Por exemplo, em tanto percentagem, não? Mesmo assim para cada cenário, e cada uma dessas coberturas. Tá? Falar. Simplesmente como descrever o que vocês acharam, não? A silvicultura absorve uma grande quantidade de água, uma percentagem total, não? Aqui, porque tem que se calcular através do total do cenário, tá? Então, por exemplo, como a floresta tem um 50% de ocupação aqui, mas com o cálculo de requerimentos de água, ela absorve um 20% total da água, um total da água, tá? Da água de chuva. E assim, por exemplo, escrever uma síntese mais ou menos assim. A cobertura com maior requerimento de água é a tal, seguida da tal, ficando acima da média. E abaixo da média ficam tal e tal, o requerimento total de água é de tanto, tá? É um pouquinho de soltar a escrita aí. E mesmo assim, entra requerimentos como as saídas, tá? Mesmo assim. A floresta nativa produz maior quantidade de água, tá? Em um tanto por cento, a silvicultura produz tanto, etc. E uma síntese final. Aí, simples também, não? Já simplesmente descrever o que vocês estão aí. Perguntas aí? Professor, a biomassa, ela está na mesma medida do que o dióxido de carbono? O 2 toneladas? Já que eu tenho que somar? Como? Outra vez. Deixa eu ver. Ah, entendi. Não, é porque você falou que a gente tem que somar no final o dióxido de carbono com a biomassa. Então, a gente tem que pero estar na mesma lembremos medida. que a biomassa, por exemplo, a biomassa que ela produz floresta nativa é de 10 toneladas, tá? Mas esse vai ser o valor da biomassa. Mas o que vai mudar, o que vai ser adicionado é que a biomassa, a saída de biomassa também produz dióxido de carbono. Cada biomassa, cada 10 toneladas de biomassa, a ver, aqui, lembremos aqui, uma tonelada de biomassa produz 30 toneladas de dióxido de carbono. Então, uma vez vocês tenham o valor de biomassa, tem que multiplicar por 30 e adicionar para o valor que vocês já obtiveram do dióxido de carbono, tá? Aí, vocês, por exemplo, eu tenho aqui o valor por exemplo, aqui, não sei, dióxido de carbono me deu 10, tá? E biomassa me deu 10. Agora, como a biomassa, vou ter que sumar o produzido da biomassa, que é 10 por 30, igual isso está em português também. Ai, meu Deus. A ver, vou passar a espanhol porque vai. Aqui. Aí. Isto vai dar 300. Então, finalmente, o valor de dióxido de carbono vai ser 310. Ok. Renata? Márcia? Rosilene? Rosilene não veio, Rosilene? Ali não tem que dividir, o total é 310, não divide nada. Aí não tens que dividir nada. Aí somente multiplicar, não? Porque isso é para a floresta nativa. Onde vocês vão ter que dividir é para achar o valor médio. Depois de muitas coisas, não? Falamos, se deu 500, tá? O total de todas estas somatórias deu 500, qualquer coisa. E aí tenho que dividir 500 entre 6, tanto. E esse vai ser meu valor médio. Tá? E que vamos a ver aí é qual é o comportamento médio da dióxido de carbono, de biomassa, qual produz mais, qual produz menos, em comparação. Até aí? Mais ou menos? Até aí tá tudo bem. Bom. Finalmente, vocês vão ter que me dizer, com base no seu síntese final aqui,
Porque senão esto es muy longo. A ver, deixem pensar. Para no deixar muito. Bom, voy a primero explicar y luego voy a decir. Bueno. E o terceiro é responder qual é o comportamento das coberturas vegetais através do tempo. Tá? Represente-os graficamente o comportamento usando gráficas de linha 2D, que são este tipo de linhas, contendo os valores absolutos dos bioquímicos produzidos para cada cobertura. Então, por exemplo, aqui que temos absorção e provisão de água de floresta nativa entre 1980 a 2010. Tenho no eixo Y decímetros cúbicos de água e no eixo X tenho o ano. Em azul tenho o que ela absorve, em laranja tenho o que ela provê, o que ela produz. Então, o que quer dizer? Que a floresta nativa, ela absorve esta cantidade de água e provê esta cantidade de água, que está decrescendo, tá? Está se reduzindo. A causa, e vocês veem que não é paralelo, tá? Ela não está paralelamente descendo no mesmo, tá? Então, algo está acontecendo. Isso, por exemplo, é uma gráfica de absorção de provisão de água nativa entre os anos tal e tal. O obrigatório aqui, perfeito, se eu não deixei muito longo. Então, para cada bioquímico, para água, dióxido de carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno e biomassa. Tá? O oxígeno vai ser o único que vai ficar sem absorção, porque eles não estão absorvendo oxígeno, eles estão produzindo oxígeno. ¿Qué es esto? Ahí ficó una línea ahí vermelha. ¿Alguien sabe qué aconteceu? Bom, aí não sei. Aí apareceu esto. Vocês veem esta linha vermelha? Não sei. Estamos vendo. Bom, me desculpam que não sei como apareceu isso aí. Bom, meu Deus, que isso? Annotate, deve ser alguma coisa. Alguém anotou aí. Clear, all draw. É uma capa. Alguém... Deu. Alguém faz... Acho até que fui eu sem querer. Bom, sabotagem. Bom, gente. Então, assim, simplesmente devem fazer quantos gráficos? Devem fazer para água, dióxido de carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno e biomassa. São 6, tá? 6. Vai estar sozinho o valor de oxígeno e biomassa. A ver. Estamos aí, não? A ver, liberação de fósforo. Tá bem. Professor, eu não entendi. O senhor falou... Pode falar. O senhor falou gráfico? Figura, gráfico, ilustração. Isto, como é o nome disto? Não, isso mesmo. Gráfico. Eu não estou entendendo. Na tabela a gente vai fazer gráficos? A partir da tabela? Na página da tabela. Não, isto é fora, tá? Vocês vão produzir esses gráficos, tá? Eu deixei aqui, por exemplo, aqui um exemplo, tá? Para que vocês, para este ponto 3, vocês têm aqui uma tabela que tem anos, absorção e provisão. Neste caso, estou usando acá água da floresta, não? Água da floresta nativa. Ela me produz, base nestes dados, este gráfico. Eu deixo assim para que vocês não tenham que, se não sabem fazer gráficos em Excel, eu deixo assim para que vocês já consigam fazer gráficos. Aí, vamos a fechar e abrimos novamente, por favor.